Temos hoje por tarefa poder falar do piano desde a sua criação à sua evolução até aos dias de hoje. É difícil, no tempo que me é concedido, poder ser suficientemente sintético para referir todos os pormenores que envolvem quer a sua criação, quer a sua evolução. No entanto, vamos tentar ser o mais sintéticos possíveis e tentarmos nos cingir às mudanças ou às etapas ou às conquistas mais importantes feitas pelo piano. Obviamente que a sua primeira e mais importante tarefa foi a criação. A criação foi feita por Cristofori em 1711, quando ao serviço em Florença da casa de Médici. O piano depois evolui, vai gradativamente substituindo o cravo, já que tem condições de produção sonora e tímbrica bem mais ricas que o cravo, e assim vai furando e perfurando o século XVIII, desde a sua criação até à mudança para o classicismo. Quando a mudança para o classicismo e pela parte de Haydn e concretamente de Gluck prioritariamente, o piano ganha uma dimensão de avassalamento do próprio cravo, que entretanto esmorece por perder-se na dimensão das salas solarengas, onde o som precisava de maior intensidade para se conseguir afirmar. O piano, pela mão de Haydn, ocupa um pedaço importante da sua produção criativa, e depois Haydn, no seu classicismo, abre as portas para o romantismo, onde efetivamente o piano passa a ser rei e senhor. Todos os compositores românticos respeitaram e deram voz ao piano, sejam eles Schubert, Schumann, Mendelssohn, Liszt e uma pleiade infindável de compositores. Chopin, o próprio Chopin, que tornou o piano como o seu principal instrumento de composição e criação, e o piano foi, ao fim e ao cabo, percorrendo transversalmente todo o século do romantismo, o século XIX. Com a chegada do século XX e da transição determinada pelo impressionismo, o piano também serviu às mil maravilhas para poder levar por diante esses desígnios. E assim, depois, foi dialogando, o piano foi dialogando com compositores e público, até chegar aos finais do século XX, onde, uma vez mais, o piano encontra outras saídas. E estou a falar concretamente à transformação tímbrica do piano por alguns compositores, explorando não só como instrumento de percussão, mas como instrumento orquestral. Estou-me a referir, obviamente, a John Cage e ao seu trabalho de transformação do piano em piano preparado, em que põe imensos objetos em cima das cordas para que uma variedade e multiplicidade de estímulos possam criar uma sonoridade absolutamente nova para o piano. O piano é um instrumento também de apoio dos grandes maestros e compositores que servem-se dele como elemento para estudo harmónico das partituras em questão. Hoje, o piano começa a abrir-se novas portas ao piano através das criações digitais instrumentais. Há contestação em relação a esses instrumentos, dizendo que o instrumento digital, um piano digital, nada tem a ver com um piano acústico em termos de resposta, de qualidade, de exploração, e isso penso eu que é um problema que se está a levantar hoje, como na época da criação do piano se levantou na etapa comparativa entre o cravo e o piano, denegrindo o piano, salvaguardando e dando mérito ao cravo. O tempo fez reconhecer o contrário. E se calhar agora, neste período de transição para o século XXI, em que todas as eletrónicas vão ganhando uma dimensão e uma perfeição exemplar, o piano eletrónico digital, que pode ser tocado a qualquer hora da noite, em qualquer andar de um prédio horizontal, se calhar o piano digital, dizia eu, vai ganhar e roubar espaço ao piano acústico convencional, embora necessariamente um e outro continuam a existir, tal como o cravo, envolvidos estes séculos todos, continua a ser instrumento conservatorial, a ter belíssimos instrumentistas e concertistas e continua a ter um papel importante na história da música. Para demonstrar o valor do piano, hoje vamos ter connosco um pianista jovem de 13 anos, Francisco Silva, que vai tocar, ao fim e ao cabo, um arabesco de Debussy. Vamos ver se a maneira como ele toca
pode ser exemplo cabal do potencial deste belíssimo, grandioso e inigualável instrumento. Depois de termos ouvido o Arabesco de Debussy, no piano tocado por Francisco Silva, um jovem de, como disse, 13 anos e que já leva por diante um potencial mecânico e interpretativo louvável, é a altura de poder fazer o balanço final da importância do piano no panorama musical europeu
ao longo destes sucessivos séculos. O piano é um instrumento de diálogo fabuloso, um único instrumento que é capaz de explorar harmonicamente o som e sobrevalorizar determinado tipo de expressão retirada através da zona central ou das zonas limítrofes superiores e inferiores. Porquê? Porque é o único instrumento que, com garantia, nos pode ceder os seus préstimos ao longo de 7 ou 8 oitavas. Eu lembro que há pianos da Bosendorfer que têm 8 oitavas e, portanto, 8 oitavas é um leque de frequências único quase na prestação de serviços e explorações tímbricas aos compositores. Por isso, com todo o gosto, eu hoje vos falei do piano e espero que, com esta conversa, muitos jovens e muitas crianças possam fazer uma feliz opção por este tipo de instrumento que, por certo, lhes vai enriquecer a alma, a dignidade cognitiva e o prazer pela música.